Bom, vamos lá. Boa tarde a todos, né? A gente está retornando aí para a segunda parte da aula. Nós vamos começar agora a falar sobre a segunda unidade do nosso. É uma unidade bastante extensa, né? A gente vai ter alguns encontros para tratar sobre a posse e eu vou dar prosseguimento aqui. Se vocês tiverem alguma dúvida, à medida em que a gente for avançando, vocês podem fazer a intervenção tanto pelo chat como pelo microfone, tá? Então, aqui eu estou projetando a estrutura do conteúdo, tá? A gente vai começar falando sobre a parte teórica, né? As duas principais teorias que trabalham a questão da posse. Depois eu vou fazer uma pequena distinção para vocês entre o que é que juridicamente a gente concebe como a posse, a propriedade, e uma terceira categoria que é a detenção, tá? E a parte que é mais importante, quando provavelmente a gente vai entrar só na próxima semana, que é a classificação e as características desse conteúdo da posse, tá? Então, vamos lá. Enquanto conceito, né, eu poderia falar para vocês inicialmente que posse é um conceito muito amplo, que abrange diferentes características, tanto jurídicas quanto semânticas, tá? Vou começar pelo final aqui. Vocês eu acho que não tem mais, né? Tinha um instituto no direito penal que chamava posse sexual mediante fraude, né? Vou até brincar aqui, na época que eu fui aluno, a gente sempre dava como exemplo. Hoje eu não sei se mudou, se a tipificação é outra, talvez ainda exista essa categoria jurídica, né? Então, aí aqui a palavra posse tem um sentido completamente diferente do sentido que a gente usa em direito civil, né? No próprio direito civil, posse também representa diferentes acepções. Vou dar um segundo exemplo. Existe no direito de família, né, juridicamente falando, né, uma situação em que a gente fala da posse do estado de casados. Né? É uma situação fática que é utilizada como forma, né, de se comprovar um vínculo familiar para uma situação em que você não consegue comprovar documentalmente que a pessoa é casada, né? Então, a aparência daquele direito se materializa a partir da posse do estado de casados, né? Então, percebam que etimologicamente é um termo que tem várias acepções, né? A posse, a gente costuma diferenciar ela do direito real propriamente falando, no sentido de dizer que a posse ela se traduz pela situação fática que normalmente se materializa no direito real, tá? Então a posse, eu costumo dizer, é o exercício de fato de alguns daqueles direitos que são inerentes ao direito de propriedade, né? Direito de usar, gozar e dispor, por exemplo. O que seria o objeto da posse, né? A posse, ela pode incidir, da mesma forma como a gente falou sobre os direitos reais, né, ela pode incidir tanto sobre bens corpóreos quanto bens incorpóreos. E nesse caso, a gente chama de quase posse, né? Mesma classificação de categorias, né? Eu posso falar aqui em relação aos bens incorpóreos de posse de direitos, né? Desde que a gente possa pensá-los como direitos apropriáveis e exteriorizáveis, né? Então, um exemplo interessante aqui é o direito autoral, né? Propriedade intelectual seria uma outra configuração em que eu posso falar de posse de direitos. Eu estou temporariamente exercendo de fato algo vinculado a um contrato que eu estabeleci, né, de uso do direito que não é meu. Então, uma editora que firma um contrato com o autor, ela está exercendo, né, a posse de direitos autorais nesse sentido. Ela não é a proprietária do direito autoral, tá? Quem seriam os sujeitos da posse? Aqui a mesma lógica que a gente vê para o direito civil como um todo, né? Eu estou falando de pessoas naturais ou pessoas jurídicas, tá? Que podem ser tanto de direito público quanto de direito privado.
E aí aqui, gente, a gente entra na parte mais importante desse primeiro momento, tá? Existem duas grandes teorias que problematizam a questão da posse, do conceito, das suas características, tá? E isso faz toda a diferença para o conteúdo que virá a seguir. A gente costuma falar que as duas teorias elas trabalham com os mesmos elementos, elas só divergem quanto aos desdobramentos, né? Então, os dois elementos que compõem a discussão sobre a teoria da posse, né, as teorias possessórias, são o elemento que a gente chama de corpo, ou corpus, e o elemento que a gente chama de ânimo, ou ânimos. Tá? O corpus é o elemento material do conceito, e o ânimos é o elemento intelectual. O elemento material, aqui é o poder físico, né? Então, quem está em contato direto com a coisa é aquele que exerce a posse, fisicamente falando, sobre a coisa. Eu estou na posse deste celular. Vocês não sabem se é meu, mas eu estou em contato físico com ele. Então, eu tenho aqui, neste exemplo, o elemento material, tá? É o contato físico com a coisa. O ânimos, que é o elemento intelectual, ele se traduz pela vontade de ter essa coisa. É um elemento subjetivo. Isso aqui é super importante porque isso vai dar toda a diferença no desdobramento das duas teorias, tá? Só dando exemplos aqui para vocês, né, de situações em que você tem contato físico com a coisa e situações em que você não tem contato físico com a coisa, tá? Então, por exemplo, num contrato de aluguel, se eu estou alugando um imóvel de você, né, quem tá com a posse rigorosamente sou eu. Por quê? Porque eu estou em contato físico com a coisa, tá? E aí aqui já entra a primeira diferença na classificação. O direito civil adota como teoria, né, o direito civil brasileiro, a teoria objetivista, porque ele entende que, havendo relação jurídica entre as partes, basta o contato físico de fato com a coisa para caracterizar o direito, a posse, tá? O elemento intencional, que é subjetivo, neste caso, ele não exerce influência nenhuma para a caracterização do direito. Neste momento, não, tá? Então, o que eu quero dizer com isso? E aí eu apresento a primeira teoria para vocês. A teoria subjetivista entendia, e é uma teoria que é defendida por um autor chamado Savigny, ou Savigny, né, que para você considerar alguém possuidor de um direito, possuidor de um bem, você teria que olhar não só o elemento material, a corporeidade, você precisaria olhar também a questão intelectual, a vontade da pessoa de ter este elemento, de ter esta coisa. Então, nessa classificação, o exemplo que eu dei de inquilino, né, a pessoa que está em contato com a coisa por um contrato de aluguel, para o Savigny, não deveria ser considerado possuidor. Então, a consequência direta dessa interpretação é que, para o Savigny, o locatário não era sujeito protegido pelas ações possessórias, porque ele não era considerado, para o Savigny, possuidor. Esta não é a teoria adotada pelo Código Civil. A teoria adotada pelo Código Civil é a teoria desenvolvida pelo Jhering, que é o segundo autor que eu destaco para vocês. Para o Jhering, bastava a caracterização do elemento fático, que é a corporeidade. Então, a posse é uma exteriorização para o Jhering da propriedade, na medida em que, para caracterizar a posse, basta que você tenha o exercício em nome próprio, tá, de um poder fático sobre a coisa. Tá? Vamos voltar para o exemplo do contrato de aluguel. Então, eu tenho um contrato de aluguel. O contrato de aluguel é aquele elemento jurídico que me dá o vínculo com a coisa. Eu só tenho a posse do imóvel porque eu assinei um contrato de aluguel. Então, isso torna a minha posse justa, que é uma classificação que a gente vai ver mais à frente. Então, eu
inquilino, sou considerado possuidor porque eu, de fato, estou exercendo um poder sobre a coisa. Qual é o poder que o possuidor locatário exerce sobre a casa que ele aluga? Qual é o poder fático que eu exerço? Quem me ajuda? Daqueles 3 direitos que eu dei para vocês, usar, gozar e dispor, qual é o direito que o locador, quando ele paga o aluguel, ele adquire? Qual é o poder que ele tem? De usar, perfeitamente. Então, vejam, a posse para o direito civil brasileiro, adotando a teoria objetivista do Ehring, ela se traduz pela situação fática em relação aos poderes inerentes à propriedade. Então, possuidor é aquele que, de fato, exerce um poder sobre a coisa. No caso do inquilino, o direito de usar. Este é o poder fático que ele está exercendo. Aí vocês vão me dizer assim, professor, mas existem situações em que a pessoa está faticamente em contato com a coisa, mas ela não é possuidor, né? É verdade. Aí a gente tem que entender a categoria jurídica que a lei traz. Essa categoria que provavelmente a gente vai ver mais à frente é a detenção, que é uma posse degradada pela lei, a posse que a lei não protege, tá? Mas existe ainda na questão da posse situações em que não há vínculo entre as partes. E aí é posse, porque não há vínculo entre as partes. Na detenção há vínculo e por isso há precariedade. Então, existe posse em que não há vínculo entre as partes e esta posse é considerada uma posse de má-fé ou uma posse injusta. Então, ao final da verificação da relação jurídica, este possuidor não vai ser protegido pela norma, tá? Mas eu vou precisar avançar para vocês entenderem essas diferenciações. Então, eu estou projetando aqui para vocês o conteúdo do Código Civil, é o artigo 1196, para mostrar para vocês por que o Código Civil adotou a teoria objetiva da posse. Está destacado aqui em vermelho, tá? Vou ler para o Andrei. Diz assim, considera-se possuidor todo aquele que tem de fato, então é uma questão fática, todo aquele que tem de fato o exercício pleno ou não de alguns dos poderes inerentes à propriedade. A gente vai ver na unidade 3, a gente vai esmiuçar a questão de quais são as características do direito de propriedade, que poderes são esses sobre os quais eu poderia falar, mas eu adianto para vocês, a gente vem batendo nessa tecla desde o início, é o direito de usar, gozar e dispor. Esses são os poderes, né? Então, todo aquele que de fato usa, goza ou dispõe da coisa e que não tem um vínculo de precariedade, tá? É considerado possuidor. Vamos avançar mais um pouquinho. Existe aqui um enunciado de uma das jornadas de direito civil, que é o 236, que equipara a possuidor, que considera possuidor, né, a coletividade desprovida de personalidade jurídica. Então, imagine uma situação de invasão de um determinado terreno. São muitas pessoas. Aquilo não é uma associação, aquilo não é uma empresa, aquilo é uma coletividade que não tem CNPJ, que não tem personalidade jurídica. Mas todas aquelas pessoas são consideradas possuidores, tá? Essa é a interpretação do enunciado. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem me interromper a qualquer momento, tá? A Isabelle pergunta aqui, o que seria o vínculo da precariedade? Eu vou, para tentar te explicar o que é o vínculo da precariedade, eu vou te mostrar a diferença entre a posse e a detenção, tá? Vamos ler o artigo 1198. O artigo 1198 fala o seguinte: considera-se detentor aquele que, achando-se em relação de dependência para com o outro, conserva a posse em nome deste e em cumprimento de ordem ou instruções suas. Então, vejam, o vínculo aqui estabelecido é um vínculo de subordinação. Por quê? Porque a pessoa que está em contato físico com a coisa, ela está exercendo isso por uma relação de dependência com outra pessoa. Ela está conservando um direito de outra pessoa.
Então, o exemplo aqui, do clássico exemplo de quem é o detentor, é o exemplo do caseiro. Né? Você tem uma casa de veraneio, você contrata uma pessoa para tomar conta desta casa, este é o caseiro. O caseiro não é considerado possuidor nos termos da lei. Se alguém invadir essa casa, ele não vai poder entrar com uma ação possessória, porque ele tem um vínculo de subordinação contigo. Você é o proprietário e possuidor, neste caso. Então, a relação do caseiro contigo é uma relação de dependência. Ele só está em contato físico com a coisa porque ele está seguindo numa relação de dependência, né, a subordinação, conservando a posse, tá, para você, que é o proprietário. Tá? A precariedade aqui, ela se manifesta de duas formas. Tá? Então, eu diria aqui que o detentor é aquele que tem um contato com a coisa numa relação precária, porque ele nunca vai ser considerado possuidor. Essa é a primeira forma de ver a questão da precariedade, tá? E a segunda é quando eu falo sobre a posse propriamente dita. E aí eu vou falar da questão da classificação da posse. E aí a precariedade, ela volta de outra forma. Mas a ideia que eu quis trazer para vocês inicialmente é essa do vínculo precário que eu estabeleço com a coisa, precário porque eu nunca vou ser considerado possuidor. E eu nunca vou ser considerado possuidor porque, nos termos do que eu estou trazendo aqui, eu tenho uma relação de dependência. Vou dar um outro exemplo para vocês. Contrato de depósito que nós vimos semestre passado. Vocês vão numa loja de departamento, vocês estão com uma mochila, a loja pede que vocês guardem a mochila de vocês na entrada, num guichê que tem lá. Você entrega a sua mochila, ele te dá um código com uma senha. Isso é um contrato de depósito. Então, a loja não é possuidora das tuas coisas, ela é detentora das tuas coisas nos termos do artigo 1198, porque ela está conservando para ti aquela mochila, né, até que tu termines de fazer as compras e tu retire a mochila ao final, né, da tua estadia na loja. Então, isso é um vínculo precário que a loja estabelece contigo. Tudo bem? Eu preciso do feedback de vocês. Ok, então vou avançando. Se tiverem dúvidas, podem questionar. Muito importante essa observação do enunciado 301 da Jornada de Direito Civil do STJ. Tá? Pergunta, professor, é possível converter uma detenção em posse? Sim. Para que isso aconteça, a gente precisa ter o rompimento da relação de subordinação. Vou dar mais um exemplo bem legal para vocês. Quando você vai nessas lojas de lavanderia, você leva a sua roupa. Você deixa a roupa lá para lavar e você vai buscar com 5 dias, normalmente 3 dias. É uma relação de detenção. A lavanderia é obrigada a te devolver a roupa, tá? Se você não vai buscar a roupa, você normalmente assina uma cláusula contratual lá que diz que ela pode vender, doar, se desfazer da tua roupa. Então, este vínculo de subordinação, ele se rompe a partir de um determinado momento. É lógico que o exemplo da lavanderia não é o exemplo mais legal para a gente trabalhar. Aqui o melhor exemplo é aquele exemplo do caseiro, que recebe salário, que tem vínculo contigo, e aí a gente pode pensar numa situação em que você simplesmente deixou de pagar o salário do caseiro, deixou de frequentar a sua casa de veraneio, né? Então esse vínculo de subordinação com o caseiro, ele vai se encerrar. O caseiro tem duas opções aqui, ele pode ir embora, se mudar para outro lugar, ou ele pode permanecer lá, na expectativa de que você volte e ele possa te cobrar, né, pelo tempo em que ele foi caseiro. Mas percebam que, na medida em que você para de pagá-lo, né, se ele entrar com uma ação judicial, se houver o reconhecimento da quebra contratual entre vocês, cessou o vínculo, né? Então, a partir do momento em que cessa o vínculo, ele pode ser considerado possuidor. E a gente tem um instituto que a gente vai trabalhar na terceira unidade, que é o uso capião, que é a aquisição de um direito real pelo decurso do tempo. Então, a partir do momento em que ele vira possuidor, passa a contar contra o proprietário o prazo de uso capião.
Se o proprietário não fizer nada, este caseiro, que inicialmente era um detentor, com o encerramento do vínculo, né, pelo não pagamento dos salários, ele se torna possuidor, e aí, passado um determinado período, ele pode se tornar proprietário. Então, a função do enunciado aqui é determinar, né, na interpretação do código, que pode haver o rompimento de uma subordinação, e a partir do exercício em nome próprio dos atos possessórios, você se torna possuidor e, posteriormente, cumpridos os prazos e as condições, proprietário. Tudo bem? Vou avançar mais um pouquinho. Gente, essa é a parte mais importante. A primeira parte é para vocês entenderem um pouco a ideia geral, tá? Mas o que vocês realmente vão aplicar e vão ver no dia a dia do conteúdo de vocês é a classificação da posse, porque a gente faz a classificação da posse para verificar se existem direitos a serem garantidos ao possuidor, como, por exemplo, a aquisição da propriedade, como, por exemplo, se defender numa ação para manter a posse, ou numa situação em que o sujeito perdeu a posse para ele recuperar essa posse, tá? Se ele construiu uma benfeitoria para ele ser indenizado por essa benfeitoria, se ele estava, por conta da posse, exercendo, por exemplo, uma atividade e ele tem um lucro para receber, que ele possa pleitear esses frutos da atividade, né? Imagina o cara que tem um contrato de arrendamento de área rural e que não fez a colheita do plantio dele, né? E está sendo despejado, está sendo né, obrigado a sair do imóvel e a plantação dele fica. Será que ele tem direito a ser indenizado? Será que ele tem direito a colher os frutos que ele plantou? Então, a gente analisa a classificação da posse justamente para decidir sobre essas questões, né? Por isso que é a parte mais importante deste conteúdo. Eu vou propor algumas classificações, e aí aqui a gente vai, ao final da sessão, né, não hoje, provavelmente na próxima semana, se tudo der certo, a gente vai pensar numa atividade talvez parecida com a primeira que a gente já pensou, né, para vocês terem um quadro meio esquemático, comparativo entre as principais classificações e os seus conceitos, né, que eu já dou aqui na projeção, mas vocês podem fazer a de vocês. Então, eu posso classificar a posse inicialmente a partir do que eu chamo de quanto aos seus desdobramentos, né? Então, como é que se desdobra a relação possessória? E aí, aqui, aquele conceito inicial que eu dei para vocês de proprietário e possuidor, ele é importante. Porque, vejam, o possuidor é todo aquele que pode ser protegido pelas ações possessórias. O proprietário também é possuidor. E aí, para entender essa classificação, né, do João, que é proprietário e aluga um determinado imóvel para o José, né, e eu consegui explicar que tanto o João quanto o José são possuidores, eu preciso entender essa questão do desdobramento. Então, o que seria, quanto ao desdobramento, a classificação da posse, né? Eu tenho aquele que exerce direta e imediatamente o poder fático sobre a coisa, falando em poucas palavras, é quem está em contato direto com o bem. E eu tenho aquele que, ainda que não esteja em contato direto, está em contato indireto, porque tem poder jurídico sobre a coisa, tá? E aí a gente pode entender isso a partir da leitura do artigo 1197, que diz o seguinte: a posse direta da pessoa que tem a coisa em seu poder. Então, a posse direta é a daquele que tem a coisa em seu poder, tá? Temporariamente, em virtude de direito pessoal ou direito real, tá? Não anula a indireta, de quem aquela foi a vida. Então, a posse indireta, normalmente é a posse que se desdobrou. Exemplo, João é proprietário, celebrou um contrato de aluguel com José. João tinha a posse direta, porque ele tinha a coisa. João conserva a posse, neste caso, indireta, na medida em que ele transfere o uso da coisa para o inquilino. Então, o inquilino tem a posse direta. João, que é proprietário, também tem a posse.
que neste caso passa a ser indireta, tá? Então, continuando. Por que esse artigo tá introduzido no Código Civil? Porque ele quer dar a possibilidade do possuidor direto se defender do possuidor indireto. Então, eu não posso, simplesmente por ser proprietário, te tirar do imóvel, porque a gente brigou, porque a gente se desentendeu. Se existe um contrato de aluguel, você está protegido pelos institutos possessórios. Tá? A mesma lógica vale para o empréstimo, para o comodato. Tá? A mesma lógica vale para o usufruto, que é contrato de direito real. Tá? Então, a posse direta é daquele que tem a coisa em seu poder, a posse indireta é a posse daquele que tinha a coisa em seu poder e é de quem a coisa foi a vida, em termos de transferência de poder. Entenderam? Preciso de um feedback no chat, pelo menos. Ok. Vamos avançar mais um pouquinho. Tem uma segunda classificação, que é a questão do desdobramento, tá? Então, quando eu falei do desdobramento, eu falei que a posse pode ser direta e indireta, né? E aí eu tenho que entender que essa posse direta e indireta, ela pode ser desdobrada em quantas possibilidades forem ofertadas, tá? A classificação sempre é direta e indireta, tá? Então, eu vou direto para o exemplo aqui embaixo para vocês compreenderem. Vamos imaginar que João, proprietário, fez um usufruto sobre a coisa, tá? E ele transferiu a posse direta para o filho dele e permaneceu com a indireta. O que eu quero dizer com isso? Então, João, que é o proprietário, constituiu usufruto para o filho foi morar no imóvel, então João, que é proprietário, tinha a posse direta, e quando ele faz usufruto, ele se tornou possuidor indireto. O filho que ganhou o usufruto e foi morar no imóvel se tornou possuidor direto. Mas o filho pode não ter mais interesse em morar no imóvel, mas ele tem usufruto, que é o direito de usar e fruir da coisa. Então o filho resolve colocar para alugar o imóvel. Então, o aluguel faz com que o filho que tinha a posse direta transfira essa posse para o inquilino e o inquilino passa a ter a posse direta e o filho fica com a posse indireta. E o pai, seria a pergunta. O pai já tem a posse indireta. Então, eu estou dando um exemplo em que eu tenho dois possuidores indiretos e um possuidor direto. Então, se esse imóvel, por exemplo, for invadido, os três podem entrar com ações possessórias. Os três estão protegidos pelos institutos possessórios. Tudo bem? Aí tem uma pergunta da Ana. Professor, se não podemos ter dois direitos reais sobre a mesma coisa, como podemos ter dois possuidores? Aí é o conceito de composse. A gente vai ver mais para frente, mas a lógica é aquela mesma lógica que eu expliquei sobre a questão dos direitos reais. Você vai usar do Instituto da Ficção Jurídica para falar sobre o poder, né, sobre a coisa. É o exemplo da fatia de pizza, né? Se a gente fosse comer uma pizza dividindo, a gente vai comer ela em fatias, né? Então, rigorosamente, a minha fatia é minha, não é tua. Então, a posse, ela se materializa da mesma forma. Na prática, a gente vai falar de direitos. Então, se existe uma composse, significa que os dois têm direito a usar a coisa. Mas eu sou dono, possuidor de um percentual desse direito e você é possuidora de um percentual deste direito, rigorosamente falando, né? Não sei se eu fui claro e consegui te ajudar. O Andrei pediu para a gente explicar novamente, né? Então, o que eu estou mostrando para vocês aqui é que sempre a gente vai ter apenas um possuidor direto, tá? Rigorosamente falando. Eu poderia dificultar o exemplo para dar dois possuidores diretos, né? Mas no meu primeiro exemplo é só um. E eu posso ter vários possuidores indiretos por conta do desdobramento sucessivo que a gente pode ter na coisa, né? Então, o proprietário, que é o possuidor direto,
quando ele faz o usufruto, ele transferiu o uso e a fruição. Então, ele se tornou possuidor indireto. O usufrutuário, que inicialmente era possuidor direto, ele vai alugar o imóvel. Então, quando ele aluga o imóvel, ele se torna possuidor indireto. E aquele que está alugando o imóvel, que é o inquilino, se torna possuidor direto. E aí a gente pode imaginar o seguinte, que o meu contrato de aluguel me permite sublocar o imóvel. Então, se eu sublocar o imóvel, eu também me torno possuidor indireto. O possuidor direto, para ficar fácil de entender, é aquele que tem o contato físico com a coisa. É o que usa. E o possuidor indireto é aquele que exerce algum tipo de poder sobre a coisa, mas não tem o contato físico. Então, o proprietário exerce um poder, foi isso que permitiu que ele fizesse usufruto. O usufrutuário exerce um poder, foi isso que permitiu que ele fizesse o aluguel. E o inquilino exerce um poder, porque foi isso que permitiu que ele sublocasse o imóvel. Entenderam? Legal, gente. Eu vou parar aqui na classificação quanto aos vícios, tá? E aí a gente retoma na próxima aula. Eu vou interromper aqui a gravação